Zoom. Olá, pessoal, seja todo mundo bem-vindo à nossa terceira aula do terceiro princípio, que é anticontrole. Eu estou apresentando para vocês um slide aqui. Vou passar rapidamente do início, só para a gente poder relembrar o que eu já estou apresentando. Hoje, na nossa aula, então, nós vamos falar sobre anticontrole, mas antes de falar de anticontrole, temos que compreender o que é o controle. Então, eu trouxe aqui, de uma forma mais sintética, né, a definição de controle pelos significados que são aí compartilhados normalmente, né? Então, controle é um substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. Então, de uma forma mais resumida e como um exemplo eu estou aqui dirigindo, no primeiro momento, né, a gente não tem o controle da máquina. A gente não sabe onde passa a marcha, onde acelera, onde pisa no freio, onde olha no retrovisor, como que ajusta o retrovisor, a altura do banco, que hora que coloca o cinto de segurança, a gente está aprendendo tudo, né? A partir do momento que eu vou dominando isso aí, a gente estudou ontem também, né, sobre a questão do fluxo, que eu vou aumentando minha habilidade e o nível de desafio vai diminuindo, eu vou tendo, então, uma resultante, e essa resultante vai me trazendo a percepção em determinado momento de domínio, de poder, né? E aí, uma vez que eu estou no poder da direção, eu assumo ali o controle do veículo e eu tenho, então, o poder de fazer a gestão. Para onde que eu vou virar, se eu quero ir reto, se eu vou virar para a direita, para a esquerda, e ao mesmo tempo eu tenho a capacidade de um olhar mais amplo de visualizar o que está acontecendo à minha volta, para a partir daí eu ter tomada de decisões mais assertivas, de acordo com aquilo que eu acredito que eu domino, e isso me garante, então, que a ideia de controle da situação. De uma forma mais direta, socialmente e culturalmente, nós somos ensinados que ter o controle da situação coloca a gente em conexão total com uma ideia de segurança. E aí você pode ampliar essa percepção de segurança para tudo quanto é tipo de situação na sua vida. Nesse momento, então, nós vamos passar para o segundo percepção do que é isso. Vou apresentar para vocês aqui, então, um artista, né, um neurocientista. Deixa eu só dar uma pausa aqui, tem mais uma pessoa entrando. Beleza? Vou voltar aqui de novo. Esse cientista, neurocientista chamado Ivan Izquierdo, ele é um argentino, ele é muito atual, está vivo até hoje. Normalmente as pessoas falam de neurocientista, mas elas normalmente pegam aquelas pessoas mais antigas, que têm nome, que são muito conhecidas, e esquecem às vezes de fazer conexão com as pessoas que estão aí, né, na atualidade, desenvolvendo suas pesquisas, né? O que o Ivan Izquierdo trouxe para a gente no primeiro momento, para a gente poder compreender o que é controle, né? E ele vai basear os estudos dele em cima das suas teses, que é o estudo da memória, né? Dentro da minha primeira formação, que eu estava dizendo para vocês antes, eu formei primeiro em Educação Física, e dentro do meu curso, do bacharelado de licenciatura, lá na UFMG, a gente tem que apresentar uma tese final, uma monografia de conclusão de curso. Isso normalmente é pedido, né? E dentro da universidade inteira, pelo menos nos anos que eu estudei lá, eu fui a única pessoa que estudou a fundo dentro da minha sala, dos conhecidos que eu tinha de outros períodos, sobre memória. Eu tentava atrelar as memórias com a aprendizagem motora e, ao mesmo tempo, para não, né, como se não fosse algo tão complexo, eu queria ainda colocar ali as pessoas que tinham transtorno a gente fala esquizofrênico, na verdade, esquizoafetivos também. Então, eu trabalhava com um grupo de esquizofrenia, utilizava a aprendizagem motora e estudava o comportamento da memória e uma memória específica, chamada memória de longa duração, né? De acordo com o Izquierdo, que foi uma das pessoas que eu estudei bastante na faculdade, eu lembro que isso era uma coisa que me incomodava, sabe por quê? Eu estava fazendo uma tese de educação física que falava sobre aprendizagem motora, e eu estava falando de memória, que poucas pessoas estudavam, como é que é o comportamento da memória no sentido da aprendizagem, e eu estava mexendo com pacientes que eram esquizofrênicos. Então, eu tinha orientador da medicina, eu tinha orientador do campo da fisiologia, eu tinha orientador que não era da educação física, na verdade, que era lá de outras disciplinas, que era também
da terapia ocupacional, da fisioterapia, e eu ainda tinha orientador da educação física, ou seja, eu tinha uma galera comigo. E aí ninguém entendia, nem eu entendia por que eu arrumei tanta confusão para minha vida, porque normalmente quando você vai fazer uma monografia, uma tese, dependendo do que você está fazendo, você tem um, no máximo dois orientador. Eu tinha 5 orientadores. E eu ficava assim, gente, por que eu estou estudando memória? Tanta coisa para apresentar mais fácil, por que eu estou estudando memória de longa duração, não estava na minha cabeça. Por que eu estou mexendo com pacientes esquizofrênicos? Aí eu tinha que trabalhar com os pacientes. Eu ia lá para a faculdade de medicina, tem aqui em Belo Horizonte, na Alfredo Balena, né, na UFMG, tinha um laboratório lá que chamava Laboratório do Movimento, e lá eu trabalhava com os grupos especiais, né, que antigamente chamava grupos especiais, ou PNE, pessoas com necessidades especiais. E lá eu trabalhava só com a saúde mental. Então, eu não compreendia naquela época por que eu trabalhava com a saúde mental. Olha como é que a vida é, né? Mais à frente a gente vai compreendendo aí por que a gente vive determinadas experiências. E aí trabalhava com autista, com transtorno bipolar, com, às vezes, algumas pessoas que tinham lá quadros de, a gente fala, acidente encefálico, hoje em dia, né? Antigamente falava acidente vascular cerebral, que era AVC, hoje fala AVE, que é acidente vascular encefálico. E aí eu trabalhava com essa turma através da prática da atividade física e fazia mensuração de mecanismos que não eram normalmente comuns. Enfim, aí eu conheci o esquerdo, fiz lá a minha monografia, apresentei, né, a influência da memória de longa duração nos quadros de aprendizagem, não, a influência da memória de longa duração nos quadros de aprendizagem motora para pacientes de esquizofrenia grau, aí tinha um grau da esquizofrenia, grau 3. Você também tinha que mensurar isso. O que o esquerdo me ensinou e me abriu muito a mente? Primeira coisa, o esquerdo fala sobre memória, mas a memória está intimamente ligada à aprendizagem e, ao mesmo tempo, à falsa percepção de controle. Aí vocês vão entender isso mais a fundo. Ele tem essa frase que é muito linda, que eu gosto muito, que ele fala: somos exatamente o que nós lembramos e também somos aquilo que não queremos lembrar. Olha que interessante, não queremos lembrar. Nesse momento, ele está falando em outras palavras, assim, que Freud já falou dentro da psicologia, quando ele trata a psicanálise, né? Tudo que a gente compreende do mundo consciente é apenas 5% que nós temos acesso na nossa mentalidade. Os outros 95% está no nosso inconsciente. E que muitas vezes nós não desejamos acessar o inconsciente, porque é ele que comanda a máquina toda, ele que gerencia tudo. E aí você vai querer perceber o que é consciente e o que é inconsciente, né? Dentro da linguagem da psicologia. Mas, enfim, esse é um outro ponto que nós podemos desbravar. O que o Ezequiel, então, vai mostrar de uma forma bem resumida, galera, didática, bem simples, assim, para vocês poderem compreender como é que funciona o processo de formação da memória para a gente chegar no ponto do controle, tá? Nós já temos uma ideia do controle, e aí vocês vão entender por que a gente acredita tanto nessa ideia do controle, e aí nós vamos aprofundar aqui agora dentro dessa linha, né, da neurociência para compreender. Então, a gente tem aqui um neurônio, todo mundo consegue, né, perceber que isso é um neurônio. A gente tem aqui, então, os dendritos, né, o núcleo dentro desse corpo celular, o axônio, e em volta do axônio a gente tem as bainhas de mielina, né, que são essas voltinhas por cima, que são por onde acontece a condução elétrica, né, dos impulsos. Então, qual que é o caminho, na verdade? Ele vem aqui, percebido pelos dendritos, passa pelo corpo celular, vai sendo direcionado aqui pelo corpo do axônio e sai aqui, né, nas extremidades do axônio, onde ocorre a sinapse. Na ponta dos axônios, nós temos os receptores dos neurotransmissores, que são os hormônios ligados à capacidade de condução desses impulsos e auxiliar nesse processo, né, de impulso elétrico pelos neurônios. Toda vez que você tem uma experiência, e nós vamos falar de outra memória chamada memória de curta duração, vamos pegar esse exemplo que a gente já está vivendo hoje. Por exemplo, estamos fazendo SAT, hoje é o terceiro dia, eu sei que muitos de vocês hoje não conseguem lembrar de tudo que eu falei no primeiro dia, no segundo, e talvez muito menos do que eu falei no início aqui. Beleza? É natural, porque nós estamos trabalhando uma memória que chama memória de curta duração.
A memória de curta duração, ela vai recebendo os estímulos através aqui da fala, vai chegando para vocês, vocês vão captando o que faz sentido, vai decodificando aí dentro do seu cérebro, está acontecendo a sinapse, e ao mesmo tempo que vai acontecendo essa sinapse, está tendo os impulsos e está ativando parte do seu cérebro. Normalmente a gente fala que é o hipocampo que está sendo mais utilizado nesse momento da aprendizagem, beleza? O que acontece? Acabou a aula. Foi comer alguma coisa, teve um insight, lembrou de algo, lembrou de que eu falei. Essa lembrança dessa memória de curta duração, porque está acontecendo nesse espaço de tempo, ela vai passar por esse caminho aqui, a gente vai falar da bainha de Melina, e dentro da sua evocação, que é o nome, a gente cria uma coisa chamada traço mnemônico. Ou seja, toda vez que eu lembro de algo que aconteceu, que eu aprendi, que eu estou acessando, eu estou criando um traço mnemônico, como se estivesse pegando, lembra uma folha em branco. Aí eu pego um lápis e faço um traço. Isso é uma evocação da memória. Eu estou lembrando o que aconteceu. Aí eu conto de novo o que aconteceu para alguém, eu faço de novo esse traço por cima. E aí depois eu estou repetindo essa história para mais outras pessoas, eu estou reforçando esse traço. Mnemônico vem de memória, porque amnésia é o ad, falta, né, sem memória, e mínimo vem de memória. Então, toda vez que eu ativo o meu traço mnemônico, deixo ele mais visível, mais evocação eu faço da memória, mais facilmente eu lembro as coisas. E aí eu faço um caminho, e esse caminho ele fica muito mais rápido de acessar na minha memória de longa duração. Toninho, o que isso tem a ver com controle? O que isso significa na nossa vida? Então, eu vou clarear para você. Você viveu as suas experiências até o dia de hoje, na idade que você tem, beleza? Cada acesso que você faz na sua memória de lembrança, sejam elas positivas ou negativas, conforme você quer dizer, você vai estimular esse traço mnemônico a ficar cada vez mais o quê? Visível, cada vez mais fácil de acessar na sua memória. E aí, o que você cria como estratégia? Olha como é que isso é lindo, gente. De repente, você está vivendo uma experiência nova, totalmente nova. E aquela experiência, por algum estímulo, ela vai te fazer lembrar de uma outra experiência. E se essa experiência tem um traço mnemônico muito forte na sua memória de longa duração, você vai acessar todas as emoções e sensações que você teve, de uma forma fácil. E essa experiência você pode adjetivar ou de positiva ou de negativa. Uma vez que você acessou isso, o que acontece? Você traz para a consciência que você já passou por aquilo antes e a sua memória vai te trazer lembranças. De acordo que você tenha acesso a essas lembranças, você vai ter aquilo que a gente vai chamar nesse instante de uma escolha consciente, tá? Se você deve continuar ou não vivendo esse processo e passando ou não pela experiência. Aí você acredita que você assumiu o controle. Olha que interessante isso. A sua própria personalidade, pelo que ela viveu, ela vai evocar a sua memória, seu traço mnemônico está forte, aí você vai estar atrelado ou às alegrias ou às tristezas, da forma que você quiser, né? Ou a felicidade, ou a angústia, enfim. E como proteção no primeiro momento, se o seu ego diz assim, não, isso foi doloroso, é ruim, eu já vivi isso, a minha memória dessa experiência não foi boa, eu não quero que você passe por isso. Aí manda um comando aqui no cérebro. Aí no cérebro você capta, você pensa e você acha que é você. Aí de repente você, não, eu não quero, assumo o controle disso, dessa decisão. Eu não quero viver de novo, eu não quero passar de novo por isso. Aí a pergunta é, como você sabe que é a mesma experiência? Você não sabe. Você está acessando uma memória. Isso a nível mental, mnemônico, um traço que vem de lembranças. Eu estou falando de forma fisiológica, falando do aparelho motor, do corpo humano, tá? Por enquanto eu não entrei na espiritualidade, não. Estou te trazendo exemplos da ciência, da neurociência, tipo, falando o que é o controle. Então, se você acessa algo de experiências passadas pelo seu pensamento, aquilo que não sai da sua cabeça, falando que vai doer, que é difícil, que não dá conta, que eu não tô, sabe? Isso tudo que fica aí
de experiências que você classificou e que você acessa a todo momento. E toda vez que você acessar as mesmas experiências, lembrando dos traumas, das dores, ou das alegrias, ou das felicidades, você vai acreditar que tem a possibilidade da escolha. E aí você vai sempre optar na ideia de controle. Eu quero passar pela mesma experiência. Ela foi muito boa, foi gostosa para mim. Aí você vai passar pela experiência e não é nada daquilo. Aí você fala, nossa, mas foi tão diferente dessa vez, que coisa esquisita, da outra vez foi tão maravilhoso, agora eu não senti a mesma coisa. É porque você não tem um controle do que vai acontecer. Você já começa a perceber que o seu controle, a ideia que você tem é ilusão. Nossa, Tony, então que maluquice é essa que você está falando? Então quer dizer que eu não tenho que planejar nada, não tenho que organizar. Eu não falei isso. Eu estou te falando de uma experiência voltada para a sua memória e como ela funciona, na base da neurociência, e como é evocado a memória, e a memória vem, se você se conecta a ela através do pensamento e acredita que é você, você acredita que tem um controle. Cuidado, aí nós vamos compreender controle em algumas outras visões. Vamos lá. Dentro desse princípio, né, o Izquierdo descobriu recentemente, quando eu falo recentemente, 2000 e 2015, 16, tá? Mais recente assim. Que existe a memória de aprender novamente. Essa memória de aprender novamente, ela é diferente da memória de aprender mais e diferente da evocação. O que quer dizer isso? Ele fez outras pesquisas, ele descobriu que existe a memória, então, de longa duração, a memória de curta duração, e que as duas passam pelo mesmo canal, pelo mesmo neurônio, beleza? Mas são mecanismos moleculares diferentes de atuação para evocar essa memória, né? Automaticamente também, ele percebeu que quando você aprende uma nova habilidade, a forma de você aprender essa nova habilidade, você vai utilizar outros mecanismos, não os mesmos mecanismos que você usou anteriormente. Então, o que isso significa? Que a percepção que você tem, que você já sabe o que vai acontecer, através da memória que você tem, ela não é a realidade, porque vai acontecer de outra forma. Isso é a neurociência falando. Sabe aquele filme que você vê pela segunda vez ou terceira vez, e que você vê coisas diferentes que você não tinha percebido no filme quando você viu a primeira vez? Essa é uma memória de aprendizagem nova. Você está passando pela mesma experiência, vendo o mesmo filme, só que agora com outros acessos neurais, outras formas de evocar as experiências. E aí você vai entrar numa dicotomia, às vezes, de fazer a comparação interna própria dentro da sua mente daquilo que você experienciou, daquilo que você está experienciando agora, e você vai falar, não, mas está tão diferente. No primeiro momento foi assim, agora está dessa forma. Parece que tem alguma coisa que não está bom. Simplesmente não está bom porque você criou uma expectativa entre o que você já viveu e o que podia acontecer, com a falsa ideia que você controla como vai acontecer. E aí ele está mostrando de forma científica que isso não é assim, não é dessa maneira. Essa primeira parte, de forma didática, para vocês é importante, porque nós estamos pegando aqui uma visão da ciência, do que é o controle, beleza? A forma que o controle se manifesta. E isso eu não nem estou pegando na parte da psicologia, estou pegando na parte da neurociência, que é outra coisa, é outra linha. E aí, nós vamos cair no contexto que Santo Agostinho trouxe em sua obra, que é o livre-arbítrio, que ele fala assim: livre-arbítrio é um dom de Deus conferido a um homem, permitindo-o agir livremente segundo a sua vontade. É a utilização consciente da liberdade, guiada pela vontade. Ele torna-se a causa do mal por meio dos que o recebem, pois estes não o usam devidamente. O que o Santo Agostinho está falando aqui? A mesma coisa que o Izquierdo em 2015, 16 está falando para vocês, só que com outras palavras. O livre-arbítrio é a ilusão do controle. Toninho, que é isso que você está falando, cara? Você está muito maluco hoje.
Por que vocês estão acreditando que o livre-arbítrio é a sua capacidade de escolha? Aí o Santo Agostinho fala que ele é o mal da humanidade. Então vamos interpretar isso direito, né? De uma outra forma, tá? Um ponto de vista. Livre-arbítrio. Entenda livre-arbítrio como capacidade de evocação das suas memórias. Isso é um dom de Deus. Todos nós somos capazes de evocar a nossa memória e trazer para a consciência aquilo que é importante. Então, vamos pegar aqui alguns casos de pessoas mais idosas. O que normalmente uma pessoa, vamos pegar acima de 70, 80 anos, quando você para conversar com ela, o que ela, normalmente ela traz na sua fala? Muitas histórias. Essas histórias são histórias de memória recente? Não. São memórias da sua infância, da sua adolescência. Mas por que ela fala tanto da infância, da adolescência, dos momentos dela naquele período? Porque ela utilizou muito o processo que a gente aprendeu que chama traço mnemônico. Ela fez muita evocação durante a sua vida, lembrando de situações e circunstâncias que ela teve na sua infância e na sua adolescência, e às vezes na vida adulta também. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que acontece? Quando a gente traz para a vida atual nossa, esse acesso, ele vem de acordo com os estímulos que a gente é sujeito. Então, se eu estou vivendo uma experiência, talvez, vamos pensar assim, num emprego novo, beleza? E aí, nesse emprego novo, eu estou vendo que está tendo algumas situações que não estão condizendo com a minha essência, com aquilo que eu acredito que eu sou. E aí eu vejo um coleguinha de trabalho fazer algo que eu tenho por experiência, que eu já vi acontecendo. Automaticamente eu vou acessar o que eu vivi no outro emprego. E aí isso vai vir para a minha consciência carregado com essa carga de sentimento e de emoção. Eu vou ter a percepção que eu tenho, então, o livre-arbítrio de passar por isso de novo ou não. O livre-arbítrio de estar nesse trabalho ou não. E aí, como que é feita a decisão? Pelas experiências do passado. Numa tentativa de quê? De que eu não sofra novamente, como uma armadura, como uma proteção para não viver as mesmas experiências. Isso é natural do ser humano. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pela mesma situação, ninguém quer passar pelas mesmas dores. Isso traz a ilusão que a gente tem um controle, a gente tem um livre-arbítrio de escolha, não é? Só que esse livre-arbítrio está pautado aonde? Nas suas experiências. Qual que é a grande secada que o Santo Agostinho traz aqui, que isso talvez seja a causa do mal da humanidade? Porque todas as decisões pautadas no pensamento, nas emoções do passado, elas bloqueiam uma nova experiência. Ela bloqueia uma capacidade, uma oportunidade, ou talvez uma ressignificação de uma nova experiência, porque você não se abre, você não se permite. Ele fala aqui, ó, permitindo agir livremente segundo a sua vontade. E o que é a vontade? Nós estudamos ontem dentro do fluxo. A vontade é unidirecional. A vontade, se você coloca ela naquele vetor que a gente estudou, né, de desafio, quanto maior o desafio, menos vontade eu tenho de agir. Quanto menos habilidade eu tenho, menos vontade eu tenho de agir. Eu quero ficar na minha zona de conforto. Então, se eu tomo as decisões pautadas na minha vontade, naturalmente eu vou escolher aquilo que não me traz sofrimento. Eu vou escolher aquilo que não me desafia, eu vou escolher aquilo que me deixa na zona de conforto. E é a utilização consciente dessa liberdade, que a gente classifica como livre-arbítrio, que torna a causa do mal, porque a gente não sabe usar. Quando o Santo Agostinho fala que a gente não sabe usar, é que a gente não percebe que as nossas tomadas de decisões, às vezes, elas, se for pautadas simplesmente no pensamento, nas experiências que a gente já teve, sempre a gente vai escolher aquilo que não nos desafia. Sempre a gente vai escolher aquilo que deixa a gente na zona de conforto. Desde que a sua alma começa a tomar conta e clamar por experiências que você nunca viveu. E aí a vida vai te constrangendo, vai te colocando em situações que você não dá conta. Até quando você decidir realmente pular do precipício sem saber se tem paraquedas ou não. Isso que é como pode dizer assim, um despertar.
E aí, a gente pode cair em outra linha de pensamento, que aí é mais uma linha filosófica, que fala sobre determinismo, né? É um conceito que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. Ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados nessa vida, que você experienciou, que aí nós vamos falar das memórias aí, principalmente das de longa duração, que o Ezequiel trouxe para a gente, e que podem ser de caráter natural, e está tudo bem, ou sobrenatural. Aqui nós já vamos dar um pulo para a espiritualidade, aqui nós já vamos compreender que, às vezes, as decisões que a gente toma hoje não são de experiências conscientes das experiências desse mundo, mas são de experiências que a gente teve em outras vidas, para quem acredita. São experiências que vêm, às vezes, de heranças espirituais, familiares, que compõem o nosso gene e que carrega vibracionalmente o nosso ser e que nos coloca nesse movimento. Quantos de vocês já tomaram a decisão tendo consciência que aquilo não era a melhor decisão para você, de forma consciente, e você mesmo assim tomou a decisão e fez? Você não sabia por que você fez. Você simplesmente tomou a decisão. Você percebia, você foi intuído, você tinha clareza que aquilo talvez não seria a decisão adequada, mas você tomou mesmo sabendo disso. E não estou falando que foi errado nem certo, tá? Estou falando do fato. Você tomou a decisão, sabendo que talvez naquele momento, de forma consciente, não espiritualmente, não no sentido da alma, era o certo, né? De forma consciente, mas a nível espiritual era o certo. E aí vocês foram levados para uma experiência que, de sã consciência, vocês não gostariam de passar, né? Talvez um sofrimento. E aí o que a gente entra? Dentro do taoísmo, olha que interessante a visão do taoísmo, quando fala sobre anticontrole. Dentro da filosofia taoísta, né, a não ação é um dos conceitos centrais do taoísmo. Essa não ação significa, de grosso modo, que quanto mais permitimos que o mundo siga seu fluxo natural, que é o que a gente estudou ontem, melhor para todos, pois a natureza possui uma sabedoria intrínseca. O que o Tao está falando aqui? Ele está falando de uma lei chamada determinismo, que a gente acabou de acessar, de um pensamento filosófico. Já que tudo já tem, né, uma sabedoria intrínseca e eu estou deixando ser guiado, toda escolha que eu faço é a escolha certa. E eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer. Eu não preciso gerar ansiedade, porque a ansiedade vem de pensamentos que eu já experimentei, que me fizeram mal, e eu crio uma expectativa de um futuro que não existe. Aí eu fico ansioso para aquilo que eu projetei na minha expectativa mental aconteça. E aí eu fico, meu Deus, como é que vai ser? E se, e se, e se? Esse se é uma melodia para o seu ego. O seu ego adora o e se. Isso para ele é como se fosse um alimento. Quanto mais você fica, e se? Mas e se? E se? Aí você repara o seu e se o e se seu é positivo. Normalmente os e se são o quê? Negativos. Porque os e se's vêm através da ideia de controle que você acredita que tem das experiências desse plano, dessa vida, ou de outras vidas, para quem acontece. Para quem acredita, desculpa. É muito importante você perceber o que sai da sua mente. E quando você fala da não ação, é você fazer uma observação de como você pensa. Se o e se está vibratoriamente toda hora no seu campo saindo da sua boca, se a sua ansiedade sobre o futuro é uma necessidade de controle que você criou aí na sua mente, que não existe, que só você sofre. Repara que a ansiedade, ela é individual. Não existe ansiedade coletiva de uma mesma coisa. A não ser quando a gente vibra no medo, que a gente propaga o caos e fala sobre o mal e todo mundo conecta isso. Mas a ansiedade é individual, todo mundo tem uma ansiedade de alguma coisa, porque todo mundo cria algo na mente que ele acredita que tem que acontecer conforme ele quer. Porque isso é a ideia do controle, que é uma ilusão. O que a gente vai perceber, então, na Cabala? Então, ele está trazendo um tanto de coisa, não está entendendo mais nada, começou com a ciência,
passou lá para a espiritualidade, depois veio de novo aqui agora para o tal, está falando de filosofia, agora vem para a cabala. Então vamos lá. Nas palavras de uma mestre cabalista, controle quer dizer ver a luz em todas as situações. Opa, já começou a clarear. Como é que é assim, ver a luz em todas as situações? É você, às vezes, compreender o que o tal disse, que a natureza tem o quê? A sua sabedoria intrínseca. É compreender, talvez, o que a gente está falando sobre determinismo, que as coisas vão seguir o que tem que acontecer através de uma lei de causa e efeito. Compreender isso, que às vezes o efeito, com a consciência que você teve hoje, não foi você que provocou, te tira a sensação de culpa. Percebe como é que isso é profundo? O que ela falou? De uma outra forma. Se você perceber que tudo está seguindo o seu fluxo, igual a gente estudou ontem, de forma natural, que a partir do momento que eu desenvolvo habilidade, competência, o meu nível de desafio vai aumentar e que eu vou manter aquela resultante tanto numa diagonal, mas eu tomo posse da minha vida e assumo que isso é uma lei natural e eu tenho um olhar positivo sobre todas as coisas, eu vou me deixando ser conduzido para o lado do bem. A Cabala sempre vai trabalhar em cima dessa percepção do bem, né? Dentro dessa visão, então, dessa mestre cabalista, né? Quando você tem um olhar positivo, não é pensar positivo. Toninho, então me explica, agora ficou mais confuso ainda, não é só o pensar positivo, não. Somente o pensamento que gera impulso elétrico não é capaz de mudar todo o seu campo eletromagnético. Eu tenho que pensar, eu tenho que sentir, eu tenho que agir, eu tenho que ir para ação. Se eu não fazer essas três conjunções, que aí alguns vão falar mente, corpo e espírito, colocar eles no fluxo natural do universo, em direção àquela tangente de resultante, as coisas não vão mudar. Enquanto eu ficar criando na minha mente a ideia que eu controlo tudo e todas as coisas, e que as coisas têm que ser conforme eu acredito que tem que ser, e não compreendeu profundamente que essa percepção de controle, ela vem através dessas experiências que você já passou, tanto nessa vida consciente como em outras vidas, e você perceber que você não tem um controle sobre isso, e você aceitar entrar no estado que a gente vai chamar simplesmente de autoobservação sobre o que acontece. E quando eu falo isso, cuidado, que o ego vai falar assim para você: ah, então não preciso fazer nada, é só ficar parado. Não preciso trabalhar, não preciso preocupar com comida, não preciso. Eu não falei nada disso. Eu falei de uma palavra aqui que ele deletou, que chama ação. Nós estamos falando aqui que a luz está em todas as situações. Como que eu vejo a luz? Como que eu percebo que a luz está em todas as situações? Principalmente me colocando em direção à luz. Buscando aprender com todas as situações, compreendendo que eu estou sendo direcionado, que existe algo por detrás. E aí, o que a espiritualidade vai trazer agora? E aí nós vamos entrar num ponto mais importante. Isso tudo que eu falei com vocês, algumas pessoas dentro da espiritualidade compreendem que essas vibrações mais densas, que o nosso planeta vibra naturalmente, são entidades. O controle é uma entidade. O medo é uma entidade. O orgulho é uma entidade. A culpa é uma entidade. Todas as frequências mais baixas que o nosso planeta se alimenta deles são entidades espirituais. Por que o planeta Terra era um planeta de regeneração, conforme as pessoas estudaram, e agora está entrando, que era um planeta de provas e expiações, agora está entrando, né, numa quarta, quinta era ou dimensão, como as pessoas estão acreditando, para uma era que vai trabalhar sobre sentimento, sobre conexão, sobre verdade, sobre luz, e deixando de ser esse planeta de provas e expiações. Porque os obsessores que aqui vivem nesse plano se alimentam dessa frequência. E quando a gente não tem essa percepção e a gente deixa se levar por essa ideia de ilusão, de controle sobre todas as coisas, e as coisas saem do nosso controle, é porta de entrada para essas entidades. Aí a gente entra em parâmetros de
depressão, de não aceitação, negação, não merecimento, começa a se achar a titica do cocô da bosta da vaca, acredita que nada vai dar certo, não tem vontade, e quanto mais você conecta isso, quanto mais você escuta essas vozinhas que estão aí na sua cabeça, e você dá força para elas, acredita que você é isso tudo, mais eles chegam, mais eles sugam a sua energia, mais você está procrastinando, mais você está prostático. Mas existem coisas rápidas e técnicas diretas para você mudar isso tudo. Você consegue mudar em 5 segundos, em 10 segundos. E isso, a gente vai falar de uma teoria que chama corpo, mente e espírito, ou a gente pode falar dentro de várias linhas de interpretações e cartografias da consciência, consciência física, emocional, mental e espiritual. Vamos pegar várias vertentes em qualquer linha. Judaísmo, filosofia, vamos pegar ciência, vamos pegar aí qualquer linha que vocês quiserem. Todos vão falar a mesma coisa. Vamos pegar xamanismo, vamos pegar a linha do Umbanda, vamos pegar aí o cristianismo, catolicismo, todos vão falar a mesma coisa. Qual que eles falam? Traga para o sentir, para o seu coração, não para a sua mente. A mente, às vezes, ela é uma distração, porque você está conectado ao seu pensamento. Você não é o seu pensamento. E uma vez que você abre mão do seu pensamento e deixa ser conduzido pelo sentir, a sua vida se transforma. Mas se você não sente amor por você, se você não acredita que você é capaz, se você não sente que talvez você possa estar possuído por essas entidades, as coisas não vão se transformar. Olha que interessante isso. Vou trazer um relato para vocês de uma experiência que eu tive essa semana. Vou parar a apresentação aqui só para ficar claro. Vou contar uma experiência prática para vocês aqui. Como que isso é tão verdadeiro. Nós começamos a semana do autoconhecimento, né? Deixa eu ver se eu posso falar isso gravando. Posso sim. Aí uma das pessoas que estavam participando, que veio, participou aqui, ela agradeceu muito na segunda-feira, porque a gente falou sobre a ambiência, fez muito sentido para a vida dela, papapá, essa coisa toda, né? E aí, a gente observa, sempre observa. Beleza, aí eu falei, não, tá tudo bem, tal, se precisar de ajuda, qualquer coisa, a gente está aqui. E aí a pessoa, no outro dia, falou, já que você deu abertura sobre a ajuda, eu queria que você me ajudasse com isso, outro, tá acontecendo isso. Aí falou que minha vida virou de cabeça para baixo, os espíritos estão em cima de mim, eles ficam me atazanando, não sei o que tem, parará, o que eu percebi, eu senti, eu falei, cara, é um trabalho a ser feito, eu preciso atender com mais dias, é um processo, não tem uma mágica. Não é da noite para o dia que as coisas precisam ser curadas, né? E tem um processo que ela está passando. Se já chegou aqui, porque diz disso, né? E aí eu propus para ela dela marcar um horário para a gente bater um papo. Nessa hora, o que veio na mente dela? Como ela já viveu experiências passadas na tentativa de ser ajudada e não foi ajudada conforme ela criou a expectativa dela, enfim, ela já veio com 7 pedras na mão falando que não ia passar pela situação, porque ela já sabe o que ia acontecer, que ela não está aberta e que ela não quer sofrer. Olha o discurso, eu não quero sofrer, eu não vou aguentar a dor agora, e não sei o que tem, eu já falei. Aí eu falei assim, você já falou isso tudo aí, então você está certo. Você está fechada, você não quer se curar. Mas de onde que vem esse discurso dela? Das experiências que ela já passou. Ela tem a falsa ideia que tem um controle, que sabe o que vai acontecer. Ela nem passou pela experiência. Mas a alma dela colocou aqui, ela sentiu de conversar, se abriu, quando eu chamei, ela fugiu. E aí você acha que é ela que fugiu? Porque eu já sabia que ia ser eu mais 2 pessoas que eu convocar para trabalhar nela. Eu falei assim, eu não vou atender ela sozinho, porque eu estou sentindo ali que tem uns amiguinhos, eu já ia convocar. Eu já ia mandar mensagem, eu tô fulano, nós vamos um trabalho aqui, e eu já estava assim, gente, como é que vai ser isso na internet, né? Assim, Porque aqui já aconteceu algumas coisas aqui, né? Quem já acompanha a gente há mais tempo aí nas nossas quintas das meditações, sabe que aqui o pau quebra nas quintas das meditações, né? E é assim, eu falei, cara, na hora a espiritualidade já travou, falou, não tem como, tem que ser ao vivo, tem coisa que tem que ser ao vivo, é experiência ao vivo. Mas eu senti a galerinha que estava na cabeça dela.
E aí, ela tem 3 dias que ela me manda mensagem, me provocando, querendo que eu responda, que eu retruque, seja reativo e tal. E começou a me xingar. Olha você como é que é louco isso, né? E eu não respondo. Sabe que eu não responder? Eu não respondo. Tem 3 dias que eu não respondo mais. E ela já tá me xingando, já passou por essa, sabe? E eu acho isso lindo, porque eu adoro isso, quando eles ficam nervosos comigo, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu adoro quando eles ficam nervosos comigo. E aí eu não vou responder, mas eu sinto que ela tá conectada. Eu vou deixar a espiritualidade agir da forma que tem que agir lá. Se ela tiver chegar aqui, ela chega. Ela tem que abrir mão do controle da falsa ideia que ela sabe o que vai acontecer. Na nossa vida, se a gente não se colocar na experiência, galera, as coisas não vão se transformar. Hoje em dia, conteúdo que eu passo para vocês aqui, isso é gratuito na internet. Não é a era mais do conteúdo. Hoje em dia, o que mais tem é gente falando, dando conteúdo. Nós estamos vivendo a era das experiências. As experiências te trazem salto quântico. As experiências, ela ressoam no seu campo e ela te transforma de uma maneira tão profunda que você não compreende em palavras, você não consegue nem traduzir. Por isso, quanto mais experiência você tiver a oportunidade de viver, imersão, curso presencial, curso mesmo online com chegada presencial, cara, vai viver as experiências que você vai entender o que está acontecendo de outra forma. Acessar conteúdo, blá. Então a galera que fica puta comigo, dos meus amigos, como é que você faz uma semana de autoconhecimento e fala esse tanto de conhecimento de graça? Você tinha que estar cobrando, você tinha que não sei o que tem. Eu falei, meu amigo, conteúdo é o que mais tem em qualquer lugar. O que eu tô falando é novidade para ninguém, não. Nós estamos promovendo experiências, trocas. Aqui nós estamos vivendo uma experiência. Percebe que nós estamos vivendo uma experiência aqui? Isso não tem valor. Falar sobre essas coisas abertamente com vocês. Não tem valor. Então, assim, quando a gente começa a abrir mão do controle, começa a deixar a vida nos guiar, a gente começa a traz para o sentir, deixa a vida apresentar, é outra coisa. Se você já vai para uma situação achando que você já sabe o que vai acontecer, olha para você, perceba-se, reflita. Por que, que eu acredito que eu sei? Se eu já sei, por que, que eu estou indo, então? Percebe como é que isso é muito profundo? Uma vez que você começa a soltar o controle, a perceber em várias essas vertentes que tudo segue o fluxo natural do universo e que você vai viver as experiências a partir da sua abertura, a sua vida se transforma. Se você não se abre, se você não deixa para trás as suas amarras, as suas verdades, você vai continuar repetindo o ciclo, as mesmas experiências. Não tem como. Não vai criar novas pontes, não vai fazer outra evocação, não vai viver coisas diferentes. Você vai repetir mais um ano. Aí no final do ano você vai falar a mesma coisa, minha vida não mudou nada, as mesmas quando consigo, já tentei de tudo. Nesse discurso que a gente fala, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, não sei que tem uma coisa de errado comigo, não é possível. Aí você começa a culpar a macumba, né? Porque todo mundo acha que fez macumba para ele, essa coisa mais maluca do mundo. Ah, fulano de tal não gosta de mim, aí começa a conectar as lembranças. Olha de novo você tentando achar que está no controle e ter a resposta do que está acontecendo. Que loucura que é a nossa mente, não é? Não é louco isso? A gente perceber que a gente mesmo causa os buracos para a gente entrar? Tony, agora deu um nó na minha cabeça. O que eu faço da minha vida? Não é isso que a gente fica assim? Vive a experiência. Quem anda comigo me escuta muito falando isso. Vive a experiência. Vai lá e vê se ressoa. Passa por ela. Vive aquilo que a vida está te chamando. Ah, mas eu tenho medo. É uma entidade que está te bloqueando. Bate no peito e assume. Fala, eu vou com medo mesmo. Pode vir comigo, medo, não tem problema. Eu vou aceitar você. Eu tô com medo, mas eu vou. Não tem problema. Com medo ou sem medo, eu vou. Não tô nem aí porque vai acontecer. Eu sei que a vida segue um fluxo natural do universo. Se joga. Mas quem consegue fazer isso? Quem sabe a sua identidade. Aí é uma outra conversa, é um outro momento, né? Enfim, vou terminar nossa aula agora, 21 e 24, e vou abrir para a nossa partilha, para a nossa troca. Quero agradecer a turma que ficou até aqui esse momento, né?
e dizer que sempre está tudo certo. Gratidão a vocês. Amanhã a gente vai continuar com a nossa quarta aula, e eu vou parar a gravação no 3, 2, 1.